Para esta figura, o que eu vejo nesta fotografia? Que a faixa de rodagem está parcialmente obstruída. O que quer dizer parcialmente? É só de um lado. Ora, eu tenho a minha metade direita, que é esta, e tenho a minha metade esquerda. O outro condutor azul tem a sua metade direita e a sua metade esquerda, como é óbvio. Então, quem é que tem o obstáculo do seu lado? Somos nós. Então, a regra é a coisa mais fácil que há nesta situação. O condutor que tiver que contornar o obstáculo é o condutor que vai ter que ceder a... é só isto, mais nada. Seja qual for o veículo, eu já falo dos prioritários, esqueçam agora os prioritários. Seja qual for o condutor que esteja aqui, de ligeiro, de pesado, do que for, o condutor que tiver que contornar o obstáculo é o condutor que vai ter que ceder a... É a coisa mais fácil que há. Mas eles têm uma maneira de dizer a mesma coisa diferente. Agora vejam, vou explicar a mesma coisa de outra maneira. O condutor que tiver que utilizar a parte esquerda da faixa de rodagem é o condutor que tem que ceder a passagem. É a mesma coisa. Só que a primeira vez eu expliquei contornar o obstáculo. Toda a gente compreende. Se eu disser utilizar a parte esquerda, é a mesma coisa. E é assim que muitas vezes eles mencionam no vosso exame. Não contornar o obstáculo, mas sim utilizar a parte esquerda da faixa de rodagem. É a mesma coisa. Ponto final, está explicada a primeira parte da regra. Dúvidas aqui na primeira parte? Toda a gente compreendeu. Segunda parte da regra. Olhem aqui. Agora, qual é a figura que vocês já estão aqui a ver? Em que a faixa de rodagem já é obstruída de ambos os lados. Já é uma passagem estreita. Há bocado não. Há bocado era só de um. Então, ouçam o que eu vou dizer agora. Quando... Este passa a ser aqui em primeiro lugar. Reparem isto que eu vos vou dizer. Quando a via é obstruída de ambos os lados, deve ceder a passagem o condutor que chegar em último lugar. Ou posso dizer de outra maneira, o condutor que chegar em primeiro é o condutor que passa em primeiro. É que tem prioridade de passagem. Olha que vai lá mencionar. A maior parte das vezes na pergunta diz assim, olha, eles na pergunta dizem assim, na pergunta estão-vos a dizer assim, nós, chegámos em último lugar, o que é que eu devo fazer? E vocês começam a olhar para a fotografia que lá está, o que é isto? E foi, eles na pergunta já vos estão a dizer assim, olha, foste tu o último a chegar. Então, se foste tu o último a chegar, o que é que tu vais fazer? O que é que vão fazer? Epá, eu não entendo como é que vocês começam a olhar para a fotografia, a tentar imaginar ali a fotografia, e eles na pergunta já vos estão a dizer, olha, foste tu o último a chegar. Pronto, a partir do momento em que eles me digam, foste tu o último a chegar, quem diz tu, diz o outro condutor. Olha, foi o último a chegar, foi o outro. Então o que é que o outro vai fazer? Vai ter que me ceder a passagem. É a coisa mais fácil que é. Isto porque a via... Eu já abro. Olha, isto porque a via é plana. A via é plana, o condutor que chegar em último lugar é o condutor que vai ter que ceder a... Entendido isto? Isto era fácil ou não era? Mas, olhem lá agora para aqui. A via agora não é plana. Então perguntam-me vocês assim, mas como é que eu sei se a via é plana ou se a via é inclinada? Ou é na pergunta ou é nas respostas. Eu passo a explicar a vocês. Eles às vezes na pergunta dizem assim, nesta via de acentuada inclinação, se é acentuada inclinação o quê? Há um que vai a subir, há outro que vem a descer. Mas às vezes não é na pergunta que eles mencionam. É nas próprias respostas que eu vou saber se a via é inclinada ou não.
Não pensem que eu olhar para a fotografia, às vezes até olhar para a fotografia que eles lá colocam, eu consigo logo ver se havia inclinada ou não. Mas muitas vezes não. Mas eu olho para as respostas e detecto logo isso. E como é que eu detecto? Eles na pergunta dizem-me assim: nesta situação, quem tem o dever de ceder a passagem? Eu começo a olhar para a primeira resposta e diz assim: cede a passagem ao veículo que sobe, cede a passagem ao veículo que desce. Olha, o que é que eles já me estão a dizer? Que a via é inclinada. Pronto. É logo a conclusão que eu tiro. Aquela via é inclinada. Passo a explicar a vocês quando a via for inclinada. Ouçam. Quando a via é inclinada, há um que vai a subir, há outro que vem a descer. Ou tu que desces, para, porque vais ter que ceder a passagem. Ponto final. Ponto final. Isto é a coisa mais fácil que há. Ou tu que desces és quê? És pesado? És ligeiro? És um avião? És um comboio? Ou tu que desces? Para, porque eu vou a subir. Então quem cede a passagem? O condutor que desce cede a passagem ao condutor que vai a subir. Ponto final. Então, a parte 2 da regra tem duas situações. Uma quando é plano e a outra quando é inclinado. Quando é plano, qual é a resposta correta? O último a chegar é o que vai ter que ceder a... Quando é inclinado, ou tu que desces, para, cede-me a passagem. Ponto final. Já está explicado. Perceberam até aqui? Agora é que vai complicar. Terceira parte da regra. Já me ouviram falar de marcha atrás até agora? Não. Agora vem a parte da marcha atrás. Então, como é que eu sei se é a primeira parte, se é a segunda parte, ou se é a terceira parte da regra que eu explico, que eu tenho que responder? É com a pergunta, eles metem-me assim na pergunta: olha, nesta situação, qual é o condutor que recua? Recua, terceira parte da regra, que é esta que eu vou explicar agora. Quando eles não mencionam, nem na pergunta, nem nas respostas, qual o condutor que recua, não há marcha atrás. Não há marcha atrás. Ok. É plano. Tu que chegaste em último lugar, cede-me a passagem. Ou tu que vens a descer, vais ter que me ceder a passagem ao que vai a subir. Porquê? Porque não há marcha atrás. Se aplica essa regra em todos os automóveis ligeiros, Tudo que seja ligeiro, pesado, tem que cumprir com esta regra. Como eu estou exatamente a dizer. Uma moto tem que cumprir com esta regra. É óbvio que as motas, ao serem tão estreititas, nunca há regra para elas, não é? Que eu furo logo tudo. Mas pronto, seja qual for o veículo. Isso é que às vezes aperta. Terceira parte da regra. Olhem agora. Terceira parte da regra. Há marcha atrás. A via é plana. É plana. Então, sempre que a via for plana e tiver que haja marcha atrás, então diz assim a regra: o condutor que se encontrar mais perto do local em que o cruzamento é possível deve recuar. E alguns estão a olhar assim: mas o que é que isto quer dizer? Passo a explicar de outra maneira. Repare, se vocês olharem para esta fotografia, aonde é que é a passagem estreita? É daqui até aqui. Aonde é que há uma maior largura? Aqui neste ponto ou aqui neste ponto. Então, diz o código da estrada assim: recua o veículo que estiver mais próximo do ponto, do lugar, do sítio em que o cruzamento é possível. Onde é que o cruzamento é possível? Ou é aqui, ou é aqui, não é? Porque é onde existe maior largura. Então, olhando aqui para este exemplo, qual é o condutor que vai ter que recuar? O azul. Porquê que é o azul? Não é por ser azul. É porque está mais próximo do local em que o cruzamento é possível. E às vezes eles dizem-me assim ao pesado: olha, na pergunta dizem-me assim: o condutor do pesado
está mais próximo do local em que o cruzamento é possível. O que é que ele deve fazer? O que é que ele deve fazer? Deve fazer só uma coisa. Anda para trás, porque és tu que estás mais próximo. Agora, olha, dizem-me na pergunta, o condutor do ligeiro está mais próximo. Ou ligeiro, és tu que estás mais próximo, anda para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Não me interessa se é ligeiro, se é pesado, se é avião, se é motociclo, se é... Não me interessa. Interessa-me a mim é isto, assim. Qual é o veículo que está mais próximo desse local? É quem? És tu? Sou eu? É quem? És tu? Anda tu para trás. Perceberam isto que eu acabei de explicar? Então, e se eles me disserem assim na pergunta, olha, quer para mim, quer para ti, recuar, as distâncias são idênticas. Ui, então aí vamos ter que resolver isto. Vejam cá duas situações. A primeira situação da marcha atrás é recua o condutor que estiver mais próximo. Mas agora não há um que está mais próximo. É que é igual para mim e é igual para vocês. É igual. Então eles vão ter que me resolver isto. Olhem o que eu vou dizer agora. Entre um ligeiro e um pesado, o ligeiro recua. Mas porquê que recua o ligeiro? Porquê que recua? Porque eles na pergunta têm que me dizer as distâncias são iguais, idênticas. Então, se as distâncias são idênticas, o ligeiro recua perante um pesado. Então, e se as distâncias não forem idênticas? Já não interessa se é ligeiro, se é pesado. Interessa quem está mais próximo. Pronto, é isso que vocês têm que saber. Quando eles me digam as distâncias são iguais, então ok, ligeiro recua perante um pesado. Entre um pesado de passageiros e um pesado de mercadorias, ou pesado de mercadorias, anda para trás porque as distâncias são idênticas. E como são idênticas, prevalecem as pessoas sobre a mercadoria. Entenderam isto? Entre um ligeiro, ou melhor, entre um veículo e um conjunto de veículos, o que é isto, um conjunto de veículos e um veículo? Passo a explicar. Eu sou um ligeiro e vocês são um ligeiro com um reboque. Mas para lá, o que é que vocês são? Ligeiro e reboque é o quê? É um conjunto de veículos. O que é que eu sou? Um veículo. Ó veículo, olha, anda lá tu para trás, porque é mais fácil para ti andar para trás, porque eu sou um conjunto de veículos. Eu sou um conjunto de veículos. Ou seja, eu como sou um conjunto de veículos, vai recuar o quê? O veículo. Mas porquê que recua o veículo? Porque as distâncias são